falando, essas são oportunidades para profissionais de curso superior, ok? Então, esses profissionais de curso superior, eles conseguem ter acesso a alguns caminhos, algumas facilidades na construção dessa carreira, porque eles têm no cerne do seu produto ou serviço a proposição de soluções vinculadas a problemas públicos, ok? Então, é isso aí. O pessoal está mandando tributário, assistência social, administração. É isso aí. Ok. E quais são essas oportunidades? A oportunidade está em você trabalhar com 3 novas metodologias que a gente tem aí. Uma dessas metodologias é a metodologia da Agenda 2030. Por que vale a pena trabalhar com a questão da Agenda 2030? Porque a Agenda 2030 é um acordo internacional que tem dinheiro para financiar projeto, cujo o Brasil é um país signatário, e os 5.570 municípios brasileiros terão que aderir à Agenda 2030 e terão que implementar projetos nos próximos 7 anos para atingir as 169 metas, ok? Então, quando eu falo de ODS, eu falo de setor público. Quando eu falo de ESG, eu falo de setor privado. Grazi, eu posso falar de ESG para o setor público? Não, tá? A proposta da ONU para o setor público é ODS. A proposta da ONU para o setor privado é ESG, ok? Então, a gente não pode. Eu vejo muitas pessoas falando, eu vou criar um indicador ESG para o município. Não existe indicador ESG para o município. O que existe são os indicadores ODS para o município. Indicador ESG é para setor privado, ok? Pelo menos essa é a recomendação da ONU, né? A menos que você queira fazer coisa aí da sua cabeça. Mas se você quer acessar fontes de financiamento da ONU, você tem que seguir a metodologia da ONU, que é governo é ODS, empresas é ESG, ok? E quando a gente fala de cidades inteligentes no Brasil, a gente ainda precisa seguir os aspectos constitucionais. Então, não adianta você querer levar um projeto de cidade inteligente para qualquer município no Brasil, se aquele município não tem na sua base constitucional, na sua base normativa, os princípios que estão definidos lá na Constituição como diretrizes. Então, o primeiro passo que um município vai fazer para implantar um projeto de cidade inteligente é construir uma lei municipal, que pode ser até mesmo na própria lei orgânica do município, ele pode fazer uma revisão na lei orgânica do município, e aí ele precisa colocar lá que ele vai atender os princípios constitucionais das cidades inteligentes no Brasil. Quais são esses princípios? O princípio da cidade humana, que está no artigo 6, então a cidade prover o cidadão dos serviços, né, que são os direitos do povo brasileiro, a saúde, acesso à saúde, educação, transporte, a questão de habitação, a questão de apoio à população em estágio de vulnerabilidade social, a questão de geração de emprego e renda. Então, isso precisa estar escrito em alguma legislação do município, tá? E em qual legislação eu aconselharia? Na própria lei orgânica do município, trazendo ali como diretrizes para aquele município que ele atenda. Então, isso aí é recadinho para a Câmara de Vereadores, né? Isso aí é uma assessoria, uma consultoria que você poderia prestar para a Câmara de Vereadores, ajudá-los a fazer uma atualização, levando esses pilares das cidades inteligentes. E aí a gente fala do pilar da cidade humana, que está no artigo 6 da Constituição, que são os direitos sociais, o pilar da cidade eficiente, que está no artigo 37 da Constituição, que vai falar que todo e qualquer produto ou serviço realizado, seja pela administração pública, seja por terceiros, né, ou prestadores de serviço, ele precisa seguir o acrônimo LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, são os princípios, são 5 princípios que regem a administração pública. Então, todo mundo que trabalha de dentro ou presta serviço para a administração pública, seja no município, estado ou União, tem que atender esse artigo 37. Então, isso é uma condição única, né? Aqui também, que precisa ser cumprido nos 5.570 municípios. Além disso, o pilar da cidade
sustentável, que está no artigo 182 e está no artigo 225 da Constituição, que vai falar da questão do direito à cidade e vai falar da questão do direito ao meio ambiente em estágio de equilíbrio, em equilíbrio ambiental. Então, todo mundo tem o direito a viver em uma cidade que funciona e de ter espaços verdes que lhe proporcionem qualidade de vida. Isso está lá na Constituição. E a cidade inteligente, que a gente vai falar de pessoas inteligentes, a gente vai falar de governança, a gente vai falar de qualificar, preparar as pessoas que são responsáveis pela implantação desse projeto no Brasil, para que elas possam, então, fazer a implantação desse projeto de uma forma mais eficiente, né, de uma forma inteligente. Então, a gente está falando de formar lideranças, de capacitar pessoas, de preparar tanto o setor público, as lideranças do setor público, prefeitos, vereadores, servidores, secretários, assessores, quanto quem está no setor privado, os consultores, porque essa galera tem que conversar na mesma língua, eles têm que entender tudo o que está acontecendo.